Tudo se inicia quando Carlos Daniel, tomado pela raiva, encarou Paulina com dureza e, com a voz carregada, mandou que ela fosse embora dali. A chamou de Paola, como se tivesse certeza de quem ela era. Mas Paulina, mantendo a calma, o corrigiu: não era Paola. Era Paulina, a usurpadora. Leda não perdeu tempo e se intrometeu, acusando Paulina de estar ali para enganar todo mundo mais uma vez. Mas Paulina foi firme. Disse que ninguém ali estava sendo enganado, só faltava Carlos Daniel entender isso. Porque a opinião de Leda, ela deixou claro, não fazia diferença. Então, virou-se para ele e pediu que conversassem a sós. No quarto. Já longe dos olhares e julgamentos, Carlos Daniel foi direto, queria saber o que Paulina estava fazendo ali. Ela respondeu que tinha voltado para ajudar a encontrar Carlinhos. Ele retrucou com amargura, dizendo que a polícia estava sedenta para prendê-la, fazê-la pagar por todo o sofrimento que ela havia causado. Mas Paulina insistiu, a responsável por tudo era Paola. Carlos Daniel, por sua vez, não perdoou, disse que ambas eram culpadas. Quis saber se ela esteve em casa e se encontrou com Paola. Paulina disse que não. Paola já havia partido. Carlos Daniel ficou paralisado com essa revelação. Paulina confessou que, se pudesse, teria enfrentado Paola e contado toda a verdade, mas não conseguiu. Quando ele perguntou por que mentiu, ela foi sincera: teve medo. Só tentou ajudar, dentro do que pôde. Só não conseguiu ser a esposa dele, porque não podia. Ele escutou, com o coração apertado, e quis saber como ela pretendia ajudar agora. Paulina respondeu que o primeiro passo era ter fé. Garantiu que dessa vez, não iria mais abandoná-los. Do outro lado da cidade, em uma casa simples da periferia, Isabel chegou esbaforida e encontrou Antônia. Sem perder tempo, partiu para cima da irmã, gritando que já sabia de tudo. Disse que aquilo ia acabar. Ia levar Grumete para a delegacia naquele mesmo dia. Antônia, sem se abalar, disse que ela podia até fazer isso. Mas que se fizesse, que estivesse preparada para o pior, porque ela também pagaria caro. Isabel ficou inquieta com aquilo. As palavras da irmã a deixaram com dúvidas. Enquanto isso, na jardim do hotel, Leda se aproximava de Carlos Daniel, curiosa. Perguntou por Paulina, a usurpadora, e ele respondeu que ela estava no quarto, que tinha voltado para ajudar a procurar Carlinhos. Leda zombou. Disse que não duvidava que agora sim iriam encontrá-lo, afinal, ela devia estar por trás do sumiço, pronta para dividir o dinheiro com sua turma. Carlos Daniel achou exagerado, mas Leda insistiu: para gente como ela, qualquer quantia era muita. Disse que ele devia mandar Paulina embora. Ele ficou pensativo. Na sala da mansão, Dona Piedade conversava com Adelina. Dizia que Carlos Daniel precisava se divorciar de Paola e se casar com Paulina. Adelina, cautelosa, achava improvável. Mas Piedade era firme: Paulina era boa, inteligente. Não queria outra mulher para o neto. Enquanto isso, no quarto do hotel, Paulina pensava sozinha. Estava começando a acreditar que talvez Stephanie tivesse razão, que ela e Paola poderiam mesmo ser irmãs. Lembrou-se da mãe, tentando contar algo antes de morrer. Mas agora, era tarde demais para descobrir o que era. De repente, Carlos Daniel entrou e a surpreendeu. Disse que queria que ela voltasse para o México. Paulina congelou com aquelas palavras. De volta à periferia, Isabel chamou Carlinhos.
Disse que era hora de se aprontar. Iriam à delegacia. O menino protestou, mas Moacir apoiou Isabel. Disse que ele precisava ir. Isabel estava decidida, não deixaria Antônia lucrar às custas do garoto. No quarto, Paulina questionava por que Carlos Daniel queria que ela fosse embora. Ele respondeu que não confiava nela. Que já bastava tudo o que ela havia feito ao se passar por Paola. Paulina compreendeu. Disse que talvez o melhor fosse mesmo se entregar à polícia. Moacir tentou convencer Carlinhos. Disse que a família dele o procurava, mas o garoto insistia, não se lembrava deles. Isabel, com os olhos marejados, confessou que ia sentir saudades, mas não podia ir para a cadeia por causa daquilo. Carlinhos, comovido, disse que tentaria entender a avó. Carlos Daniel, vendo o olhar sincero de Paulina, disse que ela não precisava se entregar. Mas Paulina retrucou, ele não confiava nela. Ele rebateu dizendo que naquele momento, não confiava em ninguém. Só queria encontrar o filho. Paulina então respirou fundo, se virou e saiu. Lá fora, deu de cara com Leda. Ela debochou. Disse que Carlos Daniel provavelmente a mandou embora. Paulina afirmou que foi ela quem envenenou a mente dele. Leda respondeu que nem precisou, ele já a odiava. E disse que agora, ele seria dela. Mas Paulina não se deixou abalar. Lembrou a de Verônica, que na verdade, tinha muito mais chance com ele. Nesse momento, Carlinhos pediu que Moacir os acompanhasse até a delegacia. Mas Moacir recusou. Disse que era melhor evitar chamar atenção. Isabel concordou. Pediu que ele se despedisse. O menino abraçou Moacir com carinho e prometeu que se viriam no dia seguinte. Chegando à delegacia, Isabel orientou Carlinhos a entrar e contar que procurava sua família. Se despediu dele com o coração apertado. Na mesma hora, Paulina pediu a Pedro que a deixasse ali mesmo, e que não precisava esperar. Mas antes de ir embora, Pedro reconheceu Carlinhos na porta e avisou Paulina, que desceu correndo. Isabel observava de longe. Viu Paulina se aproximar, abraçar o menino e dizer que era sua mãe. Pedro confirmou. Paulina começou a levá-lo para o carro. Carlinhos, confuso, gritava pela avó Isabel. Ela correu e gritou por Grumete. Mas Paulina insistiu que ele não tinha avó. Pedro o colocou no carro e partiram, deixando Isabel desesperada, sem saber se Paulina era mesmo quem dizia ser, ou se era apenas uma ladra de menores. No hotel, Carlos Daniel estava no quarto com Leda. Dizia que não aguentava mais esperar por notícias. Nesse momento, Paulina entrou. Estava ofegante. Disse que encontrou Carlinhos. Contou que ele estava na porta da delegacia e que por um milagre, o viu. Pediu que ele fosse até a recepção. Antes que saíssem, Leda alfinetou, estava na cara que Paulina sabia onde ele estava o tempo todo. Mesmo assim, Carlos Daniel a seguiu. Na recepção, ele correu até o filho e o abraçou. Mas Carlinhos não o reconheceu. Carlos Daniel se apresentou como pai. Leda observava, desconfiada. Perguntou se o menino a reconhecia. Ele balançou a cabeça, dizendo que não. Enquanto isso, Isabel voltou chorando para a casa de Moacir. Ele perguntou o que havia acontecido. Ela contou tudo. Disse que assim que deixou o menino, apareceu uma mulher, o abraçou e o levou embora. Carlos Daniel, inconformado, dizia que Carlinhos estava estranho.
Leda sugeriu que talvez ele estivesse com perda de memória. Carlos Daniel resistia à ideia. Paulina tentou acalmá-lo. Disse que ele precisava descansar. Pediu permissão para levar o menino até o quarto. Carlos Daniel respirou fundo, tomou Carlinhos nos braços e disse que o levaria. Paulina, com firmeza, avisou que Leda não iria com eles, aquele era um momento só deles. Leda, irritada, retrucou que Paulina nem sequer era madrasta da criança. Mas Paulina respondeu que Carlinhos não sabia disso, e se Leda quisesse, podia ir embora com Pedro. Ela iria com Carlos Daniel. Saiu determinada, enquanto Leda ficou parada, tomada pela raiva. No quarto, Carlos Daniel sentou com o menino e tentou, com carinho, saber se ele lembrava de quem ele era. Carlinhos balançou a cabeça e disse que não. Paulina interveio, sugerindo que o garoto talvez estivesse mesmo sem memória. Pediu que Carlos Daniel se acalmasse e deixasse que ela passasse um tempo com o menino, na tentativa de ajudá-lo a lembrar. Na casa simples da periferia, Isabel chorava, angustiada. Dizia a Moacir que estava com medo da mulher que levou Grumete. Temia que fosse uma criminosa. Moacir tentou confortá-la, dizendo que se o menino estivesse com a família verdadeira, logo sairia nos jornais. Isabel olhou para a porta com tristeza e confessou que seu maior desejo era ver o garoto entrar por ela de novo. Mas Moacir foi direto, era melhor ela não se iludir com algo que não ia acontecer. No hotel, Paulina sentou-se ao lado de Carlinhos e perguntou se ele queria comer alguma coisa. Ele recusou. Com um sorriso gentil, ela disse que ele podia confiar nela e em seu pai. Perguntou então o que ele queria. Sem pensar duas vezes, Carlinhos respondeu que queria ver a vovó Isabel e o Moacir. Os dois adultos ficaram calados, sem saber o que dizer diante daquela resposta. Do outro lado da linha, Rodrigo atendeu o telefone e ouviu do irmão que Carlinhos tinha sido encontrado. Ficou aliviado e quis saber se as mulheres haviam entregue o menino. Carlos Daniel explicou que não. Foi Paulina quem o encontrou. Rodrigo ficou desconfiado. Achou coincidência demais. Disse que ela devia estar com ele o tempo todo. Desligaram. Carlos Daniel, então, olhou para Paulina e quis saber, ela realmente o encontrou por acaso? Pouco depois, vovó Piedade recebeu a notícia por telefone. Rodrigo contou que Paulina havia achado o menino. Ela ficou emocionada, disse que foi a melhor decisão tê-la mandado. Mas Rodrigo não escondeu a desconfiança. Perguntou se ela não achava tudo muito conveniente. Piedade, com os olhos apertados, encarou o telefone e perguntou com firmeza se ele estava insinuando que Paulina tinha sequestrado Carlinhos. De volta à casa, Isabel entrou cabisbaixa. Antônia a encarou com arrogância e disse que preparasse o menino, porque iria ligar para o pai dele e combinar onde entregar o dinheiro. Isabel, sem se abalar, respondeu que ela havia perdido a chance. O garoto provavelmente já estava com os pais, pois o levou à delegacia mais cedo. Antônia ficou furiosa com a revelação. No hotel, Paulina tentou explicar. Disse a Carlos Daniel que foi pura coincidência ter encontrado o menino. Acrescentou que Carlinhos não reconheceu nem ela, nem ele, nem Leda. Carlos Daniel quis saber o que ela fazia na delegacia. Paulina confessou que tinha ido se entregar, mas quando viu Carlinhos, agiu por impulso. Ele não acreditou. Mas, por respeito ao filho, disse que não discutiria aquilo na frente dele. Enquanto isso, na mansão, vovó Piedade estava indignada com Rodrigo.
Disse que Paulina era uma mulher decente e que não admitiria insinuações. Rodrigo tentou aliviar, disse que não havia acusado ninguém. Mas a vovó foi firme, ele tinha sim insinuado. Depois agradeceu pela ligação e desligou com um olhar determinado. Antônia, transtornada, acusou a irmã de ser uma tola, de ter jogado fora todo o plano. Disse que ela destruiu sua única chance de conseguir aquele dinheiro. Sem aviso, partiu para cima de Isabel, batendo com raiva. Isabel gritou pedindo que parasse, mas Antônia continuou, até derrubá-la no chão, onde seguiu agredindo a irmã. Enquanto isso, no hotel, Paulina passou mal com a atenção, e Carlinhos notou. Pediu que seu pai trouxesse água. Carlos Daniel obedeceu. Nesse momento, Carlinhos se aproximou, e hesitante, chamou Paulina de mãe. Carlos Daniel se exaltou. Disse que ela não era mãe dele. O menino ficou confuso. Carlos Daniel, tentando explicar, disse que ele tinha um pai, uma avó, irmã, tios, mas mãe, não. Em seguida, disse que Carlinhos podia pedir o que quisesse. O menino ficou pensativo, tentando entender tudo aquilo. Marina chegou a tempo de separar Antônia de cima de Isabel. Perguntou o que estava acontecendo. Vizinhos se reuniam na porta. Antônia gritava que Isabel tinha acabado com os planos delas. Isabel, chorando, mandou a irmã embora. Antônia disse que ia, mas avisou que voltaria. Aquela também era sua casa. E saiu furiosa, deixando Isabel aos prantos. No hotel, Carlinhos, ainda abatido, falou com o pai. Disse que queria ver vovó Isabel e Moacir. Carlos Daniel tentou explicar que essas pessoas o sequestraram. Mas o menino negou. Contou que foi encontrado ferido, num barranco, e que a vovó cuidou dele com carinho. Disse que Moacir contava histórias lindas e que ambos eram pessoas boas, só Antônia que era ruim. Ele garantiu que os amava. Na empresa, Rodrigo comentava com Stephanie e William que a avó não gostou de ouvir ele desconfiando de Paulina. Stephanie fez pouco caso, dizendo que a vovó achava a Paulina uma santa. William quis saber o que fariam agora. Rodrigo disse que esperariam por Carlos Daniel. Stephanie, impaciente, avisou que daria um tempo, mas se ele não entregasse Paulina, ela mesma iria até a polícia. Enquanto isso, Carlos Daniel se aproximava de Leda. Disse que ela podia ir embora. Leda insistiu que Paulina estava por trás do sumiço do garoto. Ele, já cansado, disse que ela podia ter razão, mas agora sua prioridade era o bem-estar do filho. Pediu que ela fosse. Saiu, deixando Leda cheia de raiva e indignação. Lá fora, ele procurou Pedro. Pediu que lhe explicasse como foi que encontraram Carlinhos. Pedro contou que ele foi o primeiro a vê-lo, e que Paulina ficou visivelmente surpresa. Afirmou que apesar dos erros dela, não acreditava que fosse capaz de algo tão cruel. Mais tarde, Paulina e Carlos Daniel conversaram sozinhos. Ele disse que estava com o coração partido por causa do filho. Contou que a perna dele parecia ainda pior e que os culpados eram aqueles que o esconderam. Paulina tentou suavizar, dizendo que o menino insistia em dizer que as pessoas eram boas. Mas Carlos Daniel não acreditava. Decidido, afirmou que iria até a polícia. Paulina ficou abalada. Ele disse que não fazia isso para feri-la. Apenas queria proteger o filho. Então pediu que ela fosse embora do país. Paulina, em choque, perguntou se ele estava mesmo pedindo aquilo. Ele confirmou.
Disse que era melhor ela fugir antes que fosse tarde demais. E ela ficou ali, paralisada, com os olhos marejados. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.